Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado, e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a esse respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar para a nossa meditação. O problema da falta de cabelo do padre é que o microfone não para mais, né? Fica acertando o microfone, escorrega na cabeça. Nós vivemos um tempo onde existe uma tendência, vou usar entre aspas, essa tendência, mas existe uma realidade que muitas vezes está presente na vida de todos nós, é uma negação ou a possibilidade de negar a cruz. Entendam esse negar a cruz. Nós não estou falando de negar Jesus Cristo crucificado por amor de nós e todo o mistério da paixão de nosso Senhor. Não. Isso seria muito evidente.
Não é desta negação, não é esta negação que eu estou me referindo. Mas a cruz, de negar a cruz enquanto realidade presente na nossa vida. De situações que nós muitas vezes não podemos mudar. Por exemplo, enfermidade. A enfermidade pode ser na vida da gente uma cruz. Não no sentido negativo, que muitos, quando se coloca no sentido negativo, é justamente isso que eu chamo de negar a cruz. Não no sentido negativo, mas no sentido redentor da palavra. Que por aquele sofrimento, por aquela enfermidade, o Senhor Deus está redimindo-nos. Redimir. Não é punir. Embora rime somente o final, né? A redenção de Deus para nós, ela aconteceu e acontece pelo mistério da cruz. A entrega de Jesus. Mas ela é redenção para nós quando nós aprendemos a viver ou aprendemos a aceitar a cruz. Essa cruz que nós não temos condições de escolher como uma enfermidade. Quando alguém na casa da gente fica enfermo, a gente não sabe como fazer para que aquela situação seja resolvida o mais rápido possível. Por exemplo, quem cuida de pessoas com... Eu falo que eu não gosto de falar essa palavra. Mas do alemão lá, sabe? Quem cuida da pessoa que tem a doença lá? Que exige da pessoa e da família uma readaptação, um reaprender a lidar com a pessoa. Estou citando um exemplo, mas tem vários. E aí, o que acontece? Existem duas maneiras, e sempre irão existir duas maneiras de se passar por isso, por esse momento de cruz. A primeira é muito simples. Reclama, resmunga, briga com Deus, briga com todo mundo. Xinga todo mundo, xinga a sombra, xinga todo mundo. E passa por aquele processo de enfermidade na família, reclamando. É uma possibilidade. E outra possibilidade é aquela frase que o padre sempre diz: aceita que dói menos. Gente, essa frase, eu pensei que era uma frase de efeito, mas dita para os outros é bonito. Mas quando essa frase se vira para a gente, oh meu Deus do céu, a gente acaba dizendo assim: Senhor, desce dessa cruz aí, vem fazer alguma coisa que eu não aguento mais. Estou sofrendo, está difícil, está doendo. Logicamente que não fazem, só vocês não fazem isso. Eu estou dizendo de mim, né? Essa realidade é aplicada ao padre, não a vocês. Estou falando de mim. Mas que nos exige cada vez mais. E aí nós ouvimos o texto do Evangelho, que hoje na liturgia nos propõe, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Tem dois momentos. Eu diria, né? São três momentos. O primeiro, Jesus pergunta, viu? Quem diz? O que estão falando de mim? Aí dizem lá a resposta. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Este vós, dirigido para os discípulos, diretamente para os discípulos. Aqui, vamos pensar que
Jesus está indo para Cesareia de Filipe, ele está caminhando para Jerusalém. Então já faz tempo, já faz aqui pelo menos 2 anos e meio, ou até mais, que os discípulos estão caminhando com Jesus. Onde Jesus vai um grupinho de 12. Tudo que Jesus faz é acompanhado de um grupinho de 12. Tudo que Jesus fala, ele diz primeiro para os 12. Ele diz para os 12 em particular e diz para a multidão. Então eles conhecem, eles sabem quem é Jesus. Ou pelo menos deveria saber. E aí Pedro faz uma belíssima profissão de fé, diz que é o Messias, o Senhor proíbe e tal. Depois disso o Senhor disse que vai passar pela cruz. Vai sofrer, vai morrer, vai ressuscitar no 3º dia. Aí o que acontece? No mesmo instante que Pedro faz uma profissão de fé, ele diz, não, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Não. Que Deus te livre disso, isso não vai acontecer. Não vai ser necessário a cruz. Não vai precisar passar pela cruz. Se eu segurar a peruca que vai voar. Não precisa, Senhor, não vai passar pela cruz, isso não vai te acontecer. Olha lá, a negação de Pedro do mistério da cruz. Aí a paulada que Jesus dá nele, essa paulada dói até em mim. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Pois bem, aí vem a exigência, último momento. O primeiro momento é a identidade de Jesus. Jesus pergunta para os discípulos quem ele é. O segundo momento, Jesus diz para os discípulos agora sabendo quem ele é, Jesus diz para os discípulos que ele vai passar pela cruz. E o terceiro momento vem a radicalidade de Jesus. Porque Jesus poderia fazer um desconto, Jesus poderia aliviar, Jesus poderia dizer, não, mais ou menos assim, não é desse jeito. Você entendeu errado. Aí ele termina dizendo assim, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vejam, entendo isso dessa maneira, é um convite. É doloroso, é radical, é sério, é profundo, é desconcertante. É um convite. Se quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Diante disso, não tem como a gente negar o sofrimento. Não tem como a gente negar a cruz. Não tem como a gente negar aquilo que aparece na vida da gente que a gente não tem controle. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma história de morte. Pode ser uma situação difícil que a gente não consegue se livrar. Um conflito, uma dificuldade. Os problemas lá da família. Que todas as famílias normais têm. Agora, nós temos uma opção. Passar por tudo isso com um coração unido a Jesus de forma solidária, sermos solidários a Jesus e entregarmos o pequenino sofrimento, por mais desgastante, por mais difícil que seja, o pequenino sofrimento que nós passamos nesta vida, entregarmos como sinal de amor e como sinal de solidariedade a Ele. E nos momentos de oração, brigar, reclamar, resmungar, Senhor, está difícil, eu não estou aguentando. Senhor, eu não estou aguentando esta situação, o Senhor sabe. Você pode me ajudar, me ilumine? Se a gente se coloca com esta franqueza que eu estou dizendo para vocês, diante de Jesus,
na nossa oração, é certo que nós receberemos dele a força para passar pelo sofrimento, pela cruz, quer qual seja a cruz. Mas aí é que está, a gente precisa ter esta sensibilidade e essa maturidade de falar com ele. Que às vezes a gente fala para os outros, a gente fala para fulano, a gente reclama não sei para quem. Né? Reclama para vizinho, reclama para o irmão, reclama para a mãe, reclama para a sogra. Alguns reclamam da sogra. Fala para outro, fala para não sei quem, fala para não sei quem, divulga para não sei quem. Se tivéssemos esbravejado, reclamado, resmungado, xingado, brigado com Jesus na oração, certamente teria passado e a gente estaria mais tranquilo, né? Aí a gente fala para o vizinho, que falou para o outro, que falou para o outro, que o outro falou para não sei para quem, que falou que não sei para quem, que falou não sei para quem. Aquilo que era uma dor pessoal, que era você que estava sentindo aquela dor, aquilo virou uma bola de neve e de repente, você viu falar, o padre está com isso, o padre está passando por isso, vai. Em 3, 4 pessoas já não era mais o que o padre tinha falado, já foi tudo diferente, já está todo mundo, mudou tudo, e já está todo mundo pensando que o padre está doente e o padre vai precisar ser internado porque vai precisar fazer uma cirurgia. E era só uma angústia. E aí quando isso acontece conosco, é que a gente começa a perceber qual é a força da cruz do Senhor Jesus. Porque isso, o que acontece? Vai fazendo com que a gente negue justamente a nossa cruz, que deveria ser para mim um sinal de salvação, de redenção. Acabou se tornando outra coisa. Por isso a pergunta de Jesus é uma pergunta desafiadora. Notem que eu não quis comentar a resposta da pergunta. Porque a resposta da pergunta que Jesus faz no início é cada um de nós que vamos dar no cotidiano da nossa vida. Agora, se a gente não aproveita o mistério da cruz e da nossa cruz de cada dia, como diz o evangelista Lucas, é porque não é que nós não sabemos, que nós distorcemos no meio do caminho quem é Jesus. E se distorcemos, aí a nossa cruz vai ser dolorosa, vai ser penosa, vai ser difícil, a gente não vai dar conta, a gente vai começar a reclamar. Ou então vai fazer como aquela história do marido que chegou na igreja, ouviu essa pregação, falou que todo mundo tinha que abraçar a cruz. E chegou em casa e foi abraçar a esposa. Fazia 100 anos que não abraçava a esposa. Aí a esposa perguntou, o que está acontecendo? O que aconteceu lá na igreja? O que você ouviu lá que você voltou assim? Aí ele falou assim, não, é que o padre lá na igreja disse para abraçar a minha cruz. Olha lá. Olha lá. Não entendeu nada do que foi dito no Evangelho. Ele não entendeu nada daquilo que Jesus está propondo. Desculpem a brincadeira, mas para a gente prestar atenção neste ponto. Qual a força tem a cruz de Cristo na nossa vida? Ela tem que ser redentora. E a nossa cruz de cada dia também tem que ser redentora. Bom, é isso. Vou falar só do Evangelho. Não preciso mais comentar a primeira leitura e nem a segunda leitura. Acho que já é um conteúdo bom para a gente meditar durante essa semana, para a gente rezar, para a gente se colocar diante de Deus e a gente refletir, né, com profundidade
sobre todas essas realidades. E outras realidades mais que o Senhor vai revelando para você, conforme o Padre vai falando, Deus vai mostrando para você algumas coisas. Então essas coisas que o Senhor está mostrando para você, que você sabe que o Senhor está falando com você, coloca diante dele em oração, trabalhe isso, reflita, medite, reze, e deixa que o Senhor, na sua bondade, transforme verdadeiramente o seu coração e você possa perceber com profundidade quem Jesus é. E reconhecendo quem Ele é, colocar-se a caminho para seguir os seus passos. Para ir com Ele, para onde Ele for. Até para a cruz, se preciso for. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a encontrará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.